Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Beabá das Metas na Logística. Eu sou Rubens Higueira, sou criador de conteúdo para profissionais de logística baterem suas metas. E afinal, para quem que é o conteúdo do Beabá das Metas na Logística? Bom, é para quem já tem conhecimento na logística, mas ainda não consegue atingir as metas do jeito que precisa. É para quem já pensa em entrar na logística, mas ainda não sabe direito como que uma empresa, o que uma empresa quer de um profissional dessa área. Também é para quem trabalha muito e quer ser reconhecido como um profissional de alta performance. E o Beabá das Metas da Logística também é para quem quer mostrar todo o seu potencial e entregar os melhores resultados na empresa que trabalha. E aqui eu mostro para você os caminhos para você alcançar os seus objetivos. Eu estou aqui justamente para quê? Para te levar do zero até você se transformar em uma máquina de bater metas. E assim conseguir bater as suas metas na logística com folga. E o tema de hoje é o seguinte. O tema de hoje é como falar com o seu gestor sobre as suas metas na logística. Bom, vamos lá. No dia a dia nosso, é muito natural, né? Os profissionais eles estarem muito preocupados com as atividades que eles executam ali no dia a dia. Eles realmente estão muito preocupados, né, no que vai fazer a curto prazo. O que eles possuem no curto prazo para ser realizado. Isso é algo que a maior parte dos profissionais acaba tendo muito essa forma de pensar, esse jeito de pensar. Isso acontece não só com as pessoas que já estão ali trabalhando há algum tempo na área, como também acontece com pessoas com novos profissionais. Porque quando as pessoas começam um novo trabalho, quando elas mudam de área na empresa, elas automaticamente querem saber do quê? Elas querem saber quais são as suas responsabilidades. É algo natural, todo mundo que começa quer realmente saber o que a empresa espera de mim, quais são as atividades que eu tenho que executar. Bom, são coisas diferentes. Então as pessoas querem saber as responsabilidades. Só que tem uma coisa muito importante e que tão importante quanto você saber quais são as suas responsabilidades no seu dia a dia, lá no seu trabalho. Você sabe o que é? É o seguinte, é você saber quais são as suas metas. Isso é tão importante quanto você saber quais são as suas responsabilidades. Tem profissional, acredite, que vai todo dia para o trabalho e fica lá o dia inteiro trabalhando. E se você perguntar para ele quais são as metas da área, ele não vai saber responder. Ou então, ele até vai responder, mas ele vai responder de uma forma um pouco mais confusa. O que ele vai acabar respondendo? Ele vai responder algo relacionado mais às suas responsabilidades, né? As atividades que ele executa. E não necessariamente ele vai te responder quais são os resultados esperados daquelas atividades. São coisas totalmente diferentes. Nós estamos falando de responsabilidades e de resultados. Então, na maior parte das vezes, se você pergunta para uma pessoa o que você faz ali na empresa, o que é esperado de você na empresa, ali na atividade que você executa, muitos vão falar realmente o que tem que fazer, o escopo, como eu costumo dizer, né? A responsabilidade básica. E não vai te falar qual que é o resultado que é esperado dele. Isso é muito normal. E qual que é a melhor forma de você saber quais são as suas metas? A melhor forma de você conseguir saber quais são as suas metas é conversando exatamente com o seu gestor. Por que é tão importante falar de metas com o gestor? Pelo seguinte, todas as metas da logística e de qualquer outra área da empresa, elas são derivadas das metas corporativas, ou seja, elas são derivadas dos objetivos que a empresa tem, os objetivos principais relacionados ao crescimento da empresa nos próximos anos. Então, com base nesses objetivos principais da empresa, é que cada área recebe as suas metas, inclusive a logística. Então, essas metas, né, elas são distribuídas para que cada área contribua ali com a sua parte para conseguir fazer com que a empresa atinja o seu objetivo principal.
E tudo o que a gente faz no nosso dia a dia deveria estar necessariamente direcionado para atingir esses objetivos da empresa. Ou seja, você deveria estar sempre remando no sentido que a empresa precisa ir. Você vai estar ajudando a empresa a bater as suas metas. Caso contrário, você vai estar indo para um caminho diferente e você vai estar prejudicando as metas da empresa. Por isso que é muito importante saber para onde que a empresa está indo. Saber quais são as metas da sua área. A partir do momento que você conhece as metas da sua área, você começa a pensar como que você pode ajudar a sua área, ajudar o seu gestor, ajudar a equipe a bater as suas metas. Então, é muito importante que você faça isso desde o momento em que você começa na empresa. Então, não importa se você já está há muito tempo na área, se você está há pouco tempo na área. É muito importante você conversar com o seu gestor para que ele te dê essa orientação. Então, assim, cada gestor dentro da empresa, ele possui um papel muito importante nesse processo de bater as metas. Por quê? Porque o gestor recebe uma área, recebe uma meta. Ele recebe essa meta para a área dele. E ele recebe essa meta num nível, de certa forma, um pouco mais macro, um pouco mais alto. E aí eles precisam destrinchar em metas menores, para serem distribuídas para o time, para cada um do time entregar uma parte daquela meta. E essas metas menores, talvez você nem tenha se atentado, mas elas estão totalmente vinculadas à meta principal da empresa. Só que ela foi destrinchada de tal forma que ela se tornou uma meta menor e ela chegou, de repente, até você. Então, quando você entende quais são as metas da sua área na logística, você vai ficar com uma clareza muito maior do que você precisa fazer. Vai ficar tudo muito mais claro do porquê que você está executando aquela atividade, do porquê que você tem que fazer daquele jeito. Então, isso é algo muito importante, porque aí você vai conseguir entender quais são os resultados esperados daquela sua atividade. E aí você vai ter exatamente clareza do que a empresa espera de você. Então ela vai saber quais são os resultados esperados de você no dia a dia e o impacto daquela meta na logística e na empresa, caso ela não seja atingida. E a melhor pessoa, sem dúvida alguma, para ajudar você a ter essa clareza sobre as metas na logística é o seu gestor. O seu gestor é essa pessoa para te ajudar realmente a clarear isso, caso não esteja tão claro para você. Então, o que eu posso te recomendar é o seguinte: se você não tem claro quais são as metas da sua área, quais são os objetivos da sua área e como que esses objetivos convergem para o resultado da empresa, vá lá conversar com o seu gestor, para você entender e para você estar bem alinhado com o que a empresa espera de você. Aqui eu vou te dar um exemplo para ficar bem claro como é que é totalmente diferente quando você trabalha focado na meta e quando você trabalha focado apenas nas suas responsabilidades. Vou te dar um exemplo aqui onde você vai entender. Quando a gente foca no resultado é uma coisa e quando a gente foca em responsabilidade é outra coisa completamente diferente. E por que eu quero te falar sobre isso? Por que eu quero mostrar isso para você? Porque o que faz você ter crescimento na empresa, o que faz com que você realmente consiga subir os degraus dentro da sua carreira, são os seus resultados. Por isso que é tão importante você focar nos resultados. Porque se você estiver focado apenas nas responsabilidades, pode ser que você não esteja entregando o resultado esperado. Então você vai entender isso de forma bem clara agora nesse exemplo. Vou te dar um exemplo do seguinte. Imagina uma empresa que trabalha utilizando o modal ferroviário, certo? Para transportar os seus produtos da fábrica até o porto, certo? Vamos considerar a operação de transporte ferroviário, fábrica-porto. Bom, e vamos fazer o seguinte, você trabalha nessa empresa exatamente na área de operações e você é o responsável pelo carregamento desses vagões.
Então, o carregamento dos vagões que vão transportar esse produto da fábrica até o porto é a responsabilidade dessa área que você trabalha. Bom, vamos lá. Qual que é a sua responsabilidade e da área onde você está? De forma bem direta. Carregar os vagões com os produtos que a empresa produz, certo? Essa é a responsabilidade da sua área. Do ponto de vista de responsabilidade, a sua resposta ela está certa, realmente. Só que você pode carregar esses vagões de qualquer jeito? Você pode carregar esses vagões com qualquer produtividade? Então vamos lá, a responsabilidade da sua área é carregar os vagões, certo? Só que agora eu estou te perguntando se você pode carregar de qualquer jeito e com qualquer produtividade. Sem dúvida que não pode. Então a operação precisa de uma determinada produtividade, para que todas as operações que vão acontecer na sequência ocorram dentro do tempo esperado. Nós estamos falando de uma cadeia. Então qualquer tempo que você perde em uma operação, você vai estar impactando, consequentemente, a próxima operação. E aí, nesse caso, você precisa o quê? Garantir a produtividade necessária para aquela operação. E aí a área define procedimentos que precisam ser seguidos para que consiga bater as metas de produtividade daquela operação na logística. E se você faz parte da área responsável pelo carregamento de vagões, você tem que saber qual que é a meta dessa operação, qual que é a meta de produtividade. Porque a meta de produtividade é o que vai realmente medir os resultados da sua área. Então, nesse caso, você sabendo qual é a meta de produtividade, você vai trabalhar focado em quê? Em atingir esse resultado. Por quê? Porque se você apenas carregar os vagões, que é a responsabilidade da área, e você não bater as metas de produtividade, o que vai acontecer? Você não vai estar entregando o resultado que a empresa precisa. O que você vai estar entregando não é o que as outras etapas da cadeia precisam de tempo para executar suas atividades. E todos os envolvidos nessa operação, eles precisam saber qual que é a meta de produtividade esperado para carregar aqueles vagões. E também saber o que acontece quando uma determinada meta ela não é atingida. Então, você precisa, as áreas precisam saber exatamente quais são os impactos causados nas demais operações por não bater uma determinada meta. Nesse caso, a meta de produtividade. Nesse exemplo, o fato da operação não atingir a produtividade de carregamento, quais são os impactos que ela pode ter para a empresa? Ela vai impactar diretamente em um aumento no tempo de ciclo dos vagões, o que vai demandar que a empresa tenha mais vagões para transportar a mesma quantidade de produtos, ou seja, vai ter que investir mais em ativos, e isso, consequentemente, vai aumentar o custo logístico. E um outro impacto, que o fato de não bater na meta, não bater aquela meta de produtividade, é o atraso na entrega da carga no porto. E o que impacta um atraso da entrega da carga no porto? Impacta no seguinte: você pode comprometer o carregamento de um navio e, consequentemente, perder aquele navio. E caso você não perca o navio, você vai acabar pagando por uma coisa chamada demurrage, que é o fato do navio ficar parado esperando a sua carga para ser carregado e ele conseguir partir. Então, isso tudo é custo. E você percebeu que esse custo todo que foi aumentando na cadeia logística foi tudo causado pelo desconhecimento da meta? Porque se você focar só na responsabilidade e simplesmente carregar aqueles vagões que eu comentei aqui nesse exemplo, você não vai, e você não ficar focado no resultado que você precisa ter, na produtividade que você vai ter, você não vai conseguir entregar o que a empresa precisa. Então, nesse caso, você perde o navio, você acaba pagando mais, você paga demurrage, vai ter que ficar esperando um próximo navio, e o que vai acabar impactando o quê? Na entrega no destino. O seu cliente vai acabar sendo impactado e, consequentemente, o seu nível de serviço de atendimento ao cliente. Então, e tudo isso tem que ficar muito claro para você, que foi causado pelo quê? Foi causado
pela falta de foco no resultado daquela operação. Focou apenas na responsabilidade, não focou na meta daquela operação, no resultado esperado, apenas na atividade a ser executada. Então, por isso que eu falo que todo mundo precisa realmente conhecer as suas metas, as metas da área, e precisa entender por que elas existem. Qual que é o impacto quando você não atinge uma determinada meta, o que vai causar em outras áreas, em outros processos. Isso é fundamental, para que quando você estiver lá no dia a dia trabalhando, você tenha ciência disso e, inclusive, consiga orientar e alertar os outros colegas de trabalho dos impactos que podem acontecer caso aquilo não seja feito dentro da meta esperada. E aí todo mundo trabalha focado em atingir o resultado que a empresa precisa. E aí os resultados acontecem. Então, quando a gente não conhece a meta, de repente fica tudo meio solto, sem saber exatamente por que está fazendo aquilo. Por isso que é tão importante conhecer a meta da sua área, a meta da equipe onde você está, a meta do seu gestor. E não só conhecer, mas também amarrar isso. E eu volto a frisar para você. Esses resultados são importantes para a sua carreira, porque mostra que você está ajudando a empresa a bater as suas metas, ajudando o seu gestor e a equipe a baterem as metas deles. Tá bom? Então, é muito importante realmente você conhecer isso. E onde é que está um erro, né, em relação a essa questão do desconhecimento das metas na logística? Tem um erro que acontece aí. E a falha nesse caso, eu posso dizer que é uma falha de mão dupla. Basicamente, ela acontece por uma falha de comunicação. E nesse caso, não é a falha da comunicação, na verdade é falta de comunicação. Por quê? No dia a dia, o normal é treinar os profissionais, quando eles começam uma nova atividade, treinar os profissionais para executar as atividades, né, para as quais eles vão ser responsáveis. Isso é normal. Todo mundo, quando começa uma nova atividade, conversa com algum colega, tem alguém que ensina como executar aquela atividade. Isso é o que acontece na grande maioria das vezes. Bom, e é claro que o treinamento ele é muito importante, porque se você não for treinado, né, você não vai saber o que tem que fazer, você não vai saber como fazer, não vai saber a forma correta de fazer. O treinamento, de fato, é muito importante. Só que o que acontece? As metas e os resultados esperados daquela atividade que que o profissional está sendo treinado, que vai executar, na maior parte das vezes elas não são mencionadas durante o treinamento. E se são mencionadas de forma muito breve, muito superficial. Então aquele profissional que está recebendo uma nova atividade, está sendo treinado numa nova atividade que vai começar a executar, muitas vezes ele nem sabe o que é esperado, quais são os resultados esperados daquela atividade. E durante o treinamento ninguém fala. Por quê? Porque as pessoas, na verdade, elas acabam muito preocupadas em realizar as atividades que elas estão recebendo, as atividades do dia a dia. Elas não dão atenção, né, às metas que estão diretamente relacionadas àquelas atividades que vão ficar sob a sua responsabilidade. Então, essa é uma falha que você talvez pode ter acontecido contigo alguma vez. Eu tenho certeza que se aconteceu, não foi uma falha proposital. Por quê? Porque é algo muito normal. Realmente é muito normal as pessoas serem treinadas, serem instruídas para realizarem uma atividade. E muitas vezes não são informadas, não ganham a consciência, não é explicado para elas quais são as metas que estão diretamente relacionadas com aquela atividade e o porquê que aquelas metas são tão importantes para o processo da empresa. Então, se isso já aconteceu contigo, não fica pensando, meu Deus, aconteceu comigo isso e agora? É algo normal. O mais importante é que você tenha ciência disso e que você, a partir desse momento, quando estiver recebendo uma nova atividade, quando estiver recebendo uma nova responsabilidade, entenda quais são as metas que estão vinculadas com essa nova atividade, com essa nova responsabilidade. Quais são os resultados que o seu gestor espera de você, quais são os resultados que a equipe precisa entregar para que sejam atingidos os resultados da área e da empresa. E aí, você tendo consciência disso, você vai trabalhar
o seu dia a dia sempre como? Focado, sempre orientado para atingir aquele resultado. Porque você sabe qual é o resultado esperado daquela atividade. E não apenas focado e orientado em concluir uma atividade. Por quê? O concluir uma atividade não significa necessariamente que ela está sendo feita com o resultado esperado. Ela foi concluída. Mas e o resultado? Foi dentro da meta? Foi dentro do que era esperado para ela? Então, quando você toma ciência disso, quando você entende isso, você começa a ter uma mudança de mindset. Então, esses profissionais, né, eles acabam não sendo os profissionais que acabam não recebendo essa informação de metas, eles acabam não são direcionados a atingir os resultados que a empresa espera deles. Eles acabam apenas focando na execução daquela atividade, sob a sua responsabilidade, e não se preocupam com as metas que estão relacionadas com ela. E você tem que ser um profissional realmente diferente. Não um profissional orientado para a execução, mas sim para o resultado. Orientado para quê? Para aquelas metas, para bater as metas daquela atividade. É isso que você precisa ter. E para isso, você precisa fazer o quê? Você precisa mudar a forma de pensar. Mudar a forma de pensar é uma coisa muito importante. Quando a gente muda, né, esse tipo de comportamento, que é um pensamento de focar apenas nas atividades, focar apenas nas responsabilidades e esquecer das metas, a gente precisa pensar, mudar o que eu chamo de mindset. Pode ser que mudar isso pode parecer algo um pouco complexo, mas de fato é algo que você precisa começar a fazer o quanto antes. É necessário fazer. Os profissionais precisam realmente ser orientados para os resultados da área. E na realidade, parece ser complicado, mas não é. Na verdade é algo realmente muito simples, mas vai exigir muito da sua força de vontade em querer fazer isso. Então o que você precisa fazer o quanto antes? Como eu te disse, você precisa mudar o seu mindset e começar a se tornar um profissional orientado para as metas da área. Um profissional focado em atingir as metas que foram estipuladas para o seu gestor, para a equipe com que você trabalha, as metas para você. Então você tem que ter esse mindset de batedor de metas, que é um profissional que realmente quer atingir o resultado que a empresa colocou para ele. Então, quando você busca isso, você vai ser aquele típico profissional que não se acomoda com os resultados e que ele vai estar sempre buscando melhorar, sempre buscando superar os resultados. Sabe quando aquele pensamento de que nada está bom o suficiente que não possa ser melhorado? Você vai ter esse tipo de mindset. Você vai estar sempre buscando melhorias. E a partir do momento que você consegue colocar na sua cabeça que bater metas é essencial para o seu sucesso profissional, você começa a realmente entregar os melhores resultados da sua carreira. Por quê? Porque você vai entender que o teu sucesso, o seu crescimento na empresa vai estar diretamente relacionado aos resultados que você entrega. E os resultados, eles são frutos do quê? Das metas que você bate. Então, quando você consegue amarrar tudo isso, você vai realmente conseguir colocar a sua carreira no caminho certo, para que você consiga conquistar os seus objetivos profissionais. E aí sim, você vai estar sempre querendo, sabe o quê? Saber quais são as suas metas. Tem gente que tem medo da palavra meta. É verdade, tem gente que fica apavorado quando ouve a palavra meta. Só que quando você entende que a meta é realmente algo muito importante para você, você vai passar o quê? Você vai estar sempre querendo saber qual é a tua meta. Porque você vai querer saber quais são os resultados que a empresa espera de você. E aí você vai trabalhar muito mais focado, muito mais orientado para realmente entregar o que é esperado, o que a empresa quer que você entregue. E não o que você acha que deve entregar. Existe uma grande diferença entre esses dois pontos. Então, dessa forma, você vai sair de uma posição passiva de comunicação, ou seja,
Não ficar ali sentado, esperando o seu gestor explicar as metas. Por isso é que você tem que conversar com o seu gestor. Por isso que você precisa, sim, chamar o seu gestor para uma conversa. Se você não está muito claro quais são as suas metas, vai lá, marca um momento com ele, chama ele, chama o seu gestor, poxa, eu queria conversar sobre as metas da área, eu queria entender melhor quais são as metas, como é que eu posso contribuir. Sabe o que ele vai falar para você? Ele vai falar, é para já. Por quê? Porque todo gestor, o que ele precisa realmente é do apoio da equipe. Ele precisa que a equipe esteja engajada junto com ele para conseguir atingir as metas da área. Então, a partir do momento que você se demonstra uma pessoa interessada pelas metas da área, interessada a ajudar a bater as metas da área, poxa, você é o profissional que os gestores, todos os gestores gostariam de ter. Um profissional que está engajado e que está a fim de contribuir para bater as metas da área. Então, você não pode ficar realmente numa posição passiva, numa posição ali esperando o seu gestor lhe explicar as metas. Vai lá, conversa com ele, né? Se coloca numa posição ativa, vai lá, chama ele para uma conversa, né? Fala sobre as metas da área, sobre os resultados que o seu gestor espera de você, sobre como que você consegue ajudar a bater essas metas. Qual que é o seu papel ali dentro. E isso vai ser algo que você vai precisar fazer todas as vezes que você tiver uma nova atividade, uma nova responsabilidade. Todas as vezes que acontecer isso, você vai lá conversar com o seu gestor e vai entender quais são os resultados esperados daquela atividade, daquela nova responsabilidade que você assumiu. E você vai precisar entender qual que é a meta que precisa ser batida. E essa clareza ela é muito importante para que você consiga entregar os resultados que a empresa espera de você. Porque se você não tem uma meta, né, se você não sabe qual é a sua meta e você não tem uma meta, vai ficar impossível medir se você está indo bem ou se você está indo mal. E se você está entregando os resultados que a empresa espera de você ou não. Por isso que a meta ela é muito importante. Ela serve para medir se a gente está conseguindo entregar o que a empresa espera da gente ou não. É fundamental isso. E antes de terminar, eu gostaria de dividir, sempre eu gosto quando eu termino aqui os vídeos, né? Eu gosto de dar uma dica. E uma dica sobre comunicação nas metas. O primeiro passo é você estar totalmente ciente das metas. É muito importante que você conheça quais são as metas da sua área. Só que você não vai conseguir bater as metas sozinho. Então, vamos lá. Você conversou com o seu gestor, ou você já recebeu a sua meta. Está claro para você quais são as metas da área. Não adianta você querer tentar atingir sozinho, porque é praticamente impossível você bater uma meta sozinho. Sempre você vai precisar da ajuda de um colega, de uma outra área. Não tem jeito. Bater meta sozinho é algo praticamente impossível. Eu não vou falar se é 100% impossível, porque pode ser que tenha um 0,0001% aí que já bateu uma meta sozinho. Eu acho pouco provável. Mas eu coloco aqui que é praticamente impossível você bater uma meta sozinho. Então você precisa conhecer a sua meta. E se você conhece a sua meta e sabe que não pode bater uma meta sozinho, você precisa conseguir comunicar essa meta. Comunicar essa meta de forma mais didática possível para todo mundo que estiver envolvido nela. Porque não adianta nada você saber sua meta e depois outras pessoas que estão envolvidas diretamente com aqueles resultados não saberem dela e muito menos saberem exatamente como que ela conversa com outras metas, com outros processos da empresa e entender a responsabilidade daquelas pessoas para que aquela meta seja atingida. Então você precisa explicar qual que é a meta da área, né? Você precisa explicar a importância da meta para a empresa. Sempre. Você precisa explicar os impactos negativos para a operação e também o que acontece quando que as metas não são atingidas, não são batidas. Quais são os impactos operacionais, impactos de custo, impactos de qualidade, impactos de segurança pelo não atingimento de uma determinada meta. Você precisa estar bem preparado para explicar isso. E essa comunicação não vai acontecer uma única vez. Você vai comunicar sempre que tiver a oportunidade.
é algo que eu costumo dizer que algumas metas que a gente tem na área, né, na equipe, são metas de gotejamento, que você fica lá o tempo inteiro pingando, falando daquela meta, ao ponto que as pessoas começam a ficar cada vez mais com a cultura daquele resultado, começa a ficar muito claro para elas da importância de atingir aquele resultado, e aquilo vira algo normal, fazendo parte do dia a dia, e elas estão lá todas focadas e orientadas para atingir aquele resultado. Então você precisa enfatizar sempre que possível os resultados que precisam ser alcançados e precisa mostrar também as metas, quando elas estão sendo batidas e quando elas não estão sendo batidas. Você precisa compartilhar com isso com todos os envolvidos, para que eles estejam tão comprometidos com essa meta quanto você e também ciente de como que as coisas estão indo. E uma forma bacana de você fazer isso é você colocar o resultado dessas metas num quadro, na operação, onde todo mundo consiga ver o atingimento ou não da meta. É muito importante todo mundo saber se está indo bem ou se está indo mal. E dessa forma, você vai criando um ambiente onde todos sabem os resultados que se esperam deles e como que todos vão conseguir ajudar a bater aquela meta. O que eles precisam fazer para bater aquela determinada meta na logística? Então você precisa divulgar e precisa mostrar os resultados para que a equipe, para que as pessoas saibam se estão indo bem ou se estão indo mal. E aí, sempre que possível, se reunir com o time e quando bate uma meta, celebra com a equipe. Isso é muito bacana, isso é muito importante, porque bater meta é algo muito importante. É fácil bater uma meta? Não, não é fácil. É possível? Totalmente possível. Tem formas de bater meta, tem formas de você aprender a bater meta. Então, sempre que você bater uma meta, comemore, celebre, porque é realmente o atingimento de um resultado. A gente sabe que não é fácil você bater um. Tá ok? Então, eu espero que para você, nesse vídeo, tenha ficado muito claro da importância de você conversar com o seu gestor sobre as suas metas na logística. O quanto o seu gestor pode te ajudar nisso e o quanto é importante você realmente ter tudo isso ali no bem claro para você, para que o seu dia a dia seja realmente orientado orientado para bater o resultado, para atingir os resultados esperados de você, da sua área, da equipe que você trabalha. Tá bom? Bom, pessoal, queria agradecer aqui a todos que participaram da nossa live aqui de hoje. Bastante gente entrou aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. E queria agradecer a todos que participaram e deixar aqui para todo mundo aqui sempre aquele meu convite. Essas lives elas acontecem toda segunda e quarta-feira, sempre no mesmo horário, 8h30 da noite. E o meu objetivo aqui é o quê? O objetivo aqui é realmente conseguir mostrar para vocês a importância de você se transformar em um batedor de metas na logística e o quanto que isso vai fazer com que você cresça na sua carreira e atinja seus objetivos profissionais. Tá ok? Então, eu te espero agora na nossa próxima live, quarta-feira, às 8h30 da noite, aqui no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Tá legal? Grande abraço e boa noite para vocês. Tchau, tchau.